provavelmente seria feito em julho, aproveitando as férias da molecada. Seria feito em julho, mas por conta da pandemia teve que ser adiado, né? Esse estudo já estava pronto há um bom tempo e ele é aquele que ficou em segundo lugar naquela votação que nós fizemos, né? O primeiro nós já demos, acho que no começo do ano, e agora eu vou falar sobre a igreja e o mundo, a relação da igreja com a sociedade. Então estaremos aqui durante 5 terças-feiras falando sobre esse determinado assunto, a igreja e o mundo. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Não é fácil pregar com máscara, mais difícil ainda é pregar com máscara e óculos. Mas Deus vai nos dar graça aqui para que a gente possa conseguir levar da melhor maneira possível. Vamos então a ele, né? Eu vou começar, vocês sabem que eu sempre gosto de começar com uma frase, né? E a frase que eu escolhi para começar esse estudo é a seguinte: a igreja que vai impactar o mundo não é a que você está indo, é a que você está sendo, né? Ninguém sabe quem escreveu isso, é anônimo, mas a frase ela é realmente interessante. A igreja que vai impactar o mundo não é a que você está indo, é a que você está sendo. Nós vamos acompanhar aqui na apostila. Se você ainda não tem a apostila, você pode procurar a irmã Regiane, está lá no fundo da igreja, pode adquirir a apostila com ela. Se você não tiver o dinheiro hoje, não tem problema, deixa para pagar semana que vem, né? Custa R$10, é o preço de custo que eu estou repassando aí para os irmãos, para que os irmãos tenham essa apostila em posse, para quando vocês tentarem lembrar alguma coisa de cabeça e não conseguirem, a apostila serve para isso. No final da minha prédica, como é de hábito, como é de costume, eu vou abrir a oportunidade para vocês fazerem perguntas. O Adriano vai estar com o microfone levando até vocês para que a pergunta seja feita. A Patrícia está filmando esse estudo, porque vocês sabem, eu tenho um canal lá no YouTube, né? Grama Cristã, grama com 2 M's, cristã. Se você não se inscreveu ainda, por favor, me abençoe. Né? Entra lá, se inscreva. Amanhã o vídeo vai estar disponível lá no meu canal. Se você já é inscrito, você só vai receber a notificação. Se uma placa de trânsito indicasse a direção da igreja e do mundo, será que as setas mostrariam lados opostos? Será que necessariamente um lado é oposto ao outro? Será que o lado do mundo ele tem que ser sempre contrário ao lado da igreja e vice-versa? Será que sempre tem que ser assim? Será que não há consenso entre aquilo que nós cremos e o mundo em que nós vivemos? O que a Bíblia tem a dizer a respeito disso? Eu conversava com o pastor Teixeira alguns dias atrás. Ele me dizia que ele já fez um estudo baseado nesse mesmo tema. Mas a maior parte dos estudos que a gente vê sobre igreja e mundo gira em torno do mundo querendo entrar na igreja, né? E como é que nós temos que nos precaver quanto a isso, para que o mundo não entre dentro da igreja. É claro que o assunto é pertinente, mas eu não vou analisar sob essa perspectiva. A minha perspectiva é o contrário. É como que a igreja deve e tem que se relacionar com o mundo que a cerca. Então, como é que a igreja tem que responder a isso? Como é que a igreja tem que dialogar com o mundo? Mas, Geisel, tem que fazer isso? Tem, a gente está no mundo, irmãos. A gente está no mundo. A gente está inserido no mundo. Vamos lá? Trouxeram a Bíblia? Amém? Vamos começar então. Vamos ver a recomendação de Jesus ao Pai na oração sacerdotal. João capítulo 17, versículo 14 e 15. Quem achou pode ler. Se você estiver acompanhando na apostila, você vai ver que já está escrito aí o versículo. Se quiser ler também, levanta e leia, por favor. João 17, 14 e 15.
Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Pronto. Então, Jesus nunca pediu para que nós fôssemos tirados do mundo. Essa nunca foi a intenção de Jesus. Jesus pediu para que nós fôssemos livrados do mal. O mundo está aí e nós estamos inseridos nele. Não há como escapar. Se o mundo é melhor ou pior, se está pior ou melhor a situação hoje, aí a gente pode discutir. Aí nós vamos discutir para saber se estamos melhores ou piores do que alguma outra era. Mas em todas as épocas, em todas as eras, a igreja está inserida no mundo. E isso não muda. A igreja sempre vai estar inserida no mundo. Depois vamos verificar qual deve ser o sentimento do mundo em relação à nossa pessoa. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 13. 1 João 3 e 13. Quem achou pode ler. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Olha aí, ó. Não é para ficar maravilhado. Não é para ficar espantado se o mundo vos odeia, né? Hoje a gente fica espantado, a gente costuma ficar espantado quando existe algum tipo de perseguição. Quando se levanta uma pequena perseguição contra a igreja, a gente fica espantado. Olha, meu Deus, Jesus Cristo está voltando. Olha, estão perseguindo a igreja. Misericórdia, Senhor. O que Jesus está dizendo é que nós não devemos nos maravilhar pelo mundo nos odiar. Não devemos nos maravilhar. O comum, o habitual, obrigado. O comum é o mundo nos odiar. Se o mundo não estiver nos odiando, aí você tem que ficar preocupado. Se o mundo estiver gostando da igreja, aí você tem que coçar a cabeça. O normal é que o mundo nos odeie. Esse é o normal, segundo a Bíblia. E para terminar, vamos para mais uma recomendação do irmão João para cristãos de todos os tempos, inclusive de hoje. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pronto, aí fechou o ciclo. Então, o mundo vai nos odiar. E qual deve ser a nossa relação para com o mundo? Nós não devemos amar o mundo. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa é a recomendação. O que conseguimos constatar com esses versículos que nós lemos? Estamos no mundo e aqui devemos permanecer até o fim de nossos dias. Nós não somos como os pais da igreja. Lá pelo século IV depois de Cristo, os cristãos tiveram uma ideia, como eles estavam vendo que o mundo estava de mal a pior, eles tiveram a ideia de se isolar em mosteiros no alto das montanhas. Então eles começaram a subir as montanhas e se isolar. Construíram mosteiros e ficavam isolados do mundo. Meus irmãos, essa nunca foi a ideia de Deus. Deus nunca planejou isso. Esse tipo de atitude parece até ser bom. Imagina um ambiente onde só tem cristão, um ambiente espiritual, um ambiente livre da maldade. Mas eu preciso dizer para vocês, onde tem homem tem maldade, onde tem homem tem pecado. Se existia pecado na igreja primitiva, se o Espírito Santo lá precisou matar Ananias e Safira, o que dirá 400 anos depois? Onde existe homem, existe pecado. Não adianta você querer inventar o céu na terra. O céu é no céu.
Você não vai achar lugar nenhum igual ou parecido com o céu na terra. Você pode inventar, não, mas a gente vai fazer uma comunidade só nossa. Ó, a gente não vai aceitar crente meia boca. Crente meia boca lá não vai entrar. Quem é você para dizer isso? Quem é meia boca e quem não é? Você já está julgando. Você já está sendo fariseu. Só de pensar isso, você já está sendo fariseu. Então não adianta nós arrumarmos lugares na terra parecidos com o céu. O céu é um departamento totalmente à parte. O céu é o céu. E enquanto nós estivermos na terra, no cosmos, nós temos que estar inseridos dentro da sociedade, mas não do sistema. Nós estamos no meio da sociedade, mas não no sistema. O sistema não pode nos corromper. O sistema não pode nos abraçar. Porque se nós formos abraçados pelo sistema, é porque nós já fomos engabelados por ele. Nós estamos no mundo, na sociedade, mas não no sistema. Nós temos que ser luz nas trevas e sal em um mundo insípido. Devemos permanecer no mundo, mas quando assumimos posição de quem somos em Cristo, verdadeiros cristãos, o mundo nos odiará. Por quê? Porque não somos do mundo, apesar de estarmos nele. Estamos de corpo presente, mas o nosso espírito quer estar em outra dimensão, o céu. E aí eu termino com uma frase que diz assim: quando nós amamos o que há no mundo, Deus não ama o que há em nós. Eu vou repetir. Quando nós amamos o que há no mundo, Deus não ama o que há em nós. Lembre-se sempre disso. E a missão da igreja não é sair do mundo, como eu disse. Eu li uma apostila essa semana de um pastor amigo meu. Eu quero até trazer esse pastor para pregar aqui na Vila Galvão. Falar com o Reinaldo, num curso de missão. Ele é responsável de missão lá do setor de Osasco. Pastor Jair Felizmino. Ele fez uma apostila de missão. E eu estava lendo a apostila dele e achei muito interessante, né? Ele fala que Israel, ele foi chamado por Deus para ser bênção, como uma nação abençoadora na terra. Mas ele diz que Israel falhou na missão que Deus incumbiu Israel de fazer. Israel não cumpriu a missão de Deus. Porque a missão de Israel era para que as nações olhassem para Israel e vissem um modelo tal em Israel e replicassem esse modelo, repetissem esse modelo nas nações. A gente vê isso bem claro quando a rainha de Sabá visita Salomão. A Bíblia fala que a rainha de Sabá foi até Salomão para prová-lo em enigmas. Ela queria pegar Salomão na curva. Mas a Bíblia diz que tudo aquilo que foi perguntado foi respondido por Salomão. Nada do que estava oculto ficou encoberto. Salomão respondeu todas as perguntas e as dúvidas daquela mulher. Ela saiu lá dos confins da terra dela, do reino de Sabá, lá na África Central, e foi até Israel para testar Salomão. E a Bíblia diz que ela se admirou do assentar dos servos de Salomão e da subida de Salomão para adorar a Deus no templo. E ela voltou para a casa dela embasbacada. Ela voltou para a casa dela de boca aberta, por tudo aquilo que ela viu. Então aí nós temos um retrato fiel de como deveria Israel ser para as nações. Só que Israel não foi fiel a Deus. Israel deixou de ser inclusivista e passou a ser exclusivista. Israel deixou de incluir e passou a excluir. Israel começou a pensar como certas igrejas que nós conhecemos hoje, que nós falamos dela no estudo passado, né? Como a Congregação Cristã no Brasil. Ela deixou de ser uma igreja inclusivista e passou a ser uma igreja exclusivista. Se você for pegar
a congregação cristã do Brasil, ela começou os seus trabalhos aqui no Brasil da mesma maneira que a Assembleia de Deus. Ela é 1 ano mais velha que a Assembleia de Deus. Foi um missionário também que a fundou. No caso brasileiro foram missionários suecos, no caso da congregação, missionário italiano. Na mesma época, eles participaram do mesmo movimento da Azusa lá nos Estados Unidos. Vieram para cá, os da Assembleia lá no Pará, o Francescon aqui no sul do Brasil, depois migrou para São Paulo. E por que que a Assembleia de Deus é uma potência como denominação e a congregação tem cerca de 10% do que a Assembleia de Deus tem? Por quê? Porque depois da morte do Francescon, os líderes dessa igreja, eles levaram a igreja a ser exclusivista. O que é ser exclusivista? Eu estou certo e está todo mundo errado. Quando você passa a ser exclusivista, é assim que você pensa. Eu estou certo e está todo mundo errado. Então eles passaram a pensar assim, e a igreja definhou e ficou no dízimo da Assembleia de Deus, né? Aproximadamente. Então Israel falhou no seu chamado. Quando Jesus ele inaugura a igreja para ser centrífuga, ou seja, é de dentro para fora, não mais de fora para dentro. O que vocês vão começar em Jerusalém, depois vai para Samaria, depois vai para a Judéia, depois vai para outros lugares, até os confins da terra. A igreja nasceu com essa missão. A igreja não deve ser exclusivista. A igreja, ela deve ser de dentro para fora. Esse é o chamado que Deus outorgou à igreja. Fomos criados para viver em uma sociedade e não somos ninguém sozinhos. Mesmo no paraíso perfeito, Adão sentiu-se solitário e sozinho. Isso é um enigma, né? No paraíso perfeito, Adão se sentiu sozinho. Isso é um enigma. Quando Deus intervém, cria a mulher como uma das suas costelas. E lhe apresenta um entusiasmo revelado em forma de poema. O que Adão fala? Essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. É o que Adão fala para ela. A verdade é que precisamos conviver com os nossos semelhantes, pois isso faz parte da nossa existência aqui na Terra. A pergunta que não quer calar: como podemos conviver num mundo tão longe de Deus que não se esforça nem um pouco para agradar o Criador? Nosso século tem sido marcado por relacionamentos virtuais e por contatos superficiais e efêmeros, onde as novas gerações têm cada vez menos contatos visuais e físicos. É aquilo que o filósofo que já morreu, chamado Zygmunt Bauman, chama de relacionamentos líquidos. Esses são os relacionamentos que estão em voga nos dias de hoje. Esses são os relacionamentos de redes sociais, onde você tem 5.000 amigos no Facebook, mas você não come pizza com ninguém. São relacionamentos rasos. Rasos. Não existe olho no olho. Não existe um cara a cara. Esse é o tipo de relacionamento que nós temos que lidar hoje. O ser está colocado acima da comunidade. O eu acima do nós. Os louvores cada vez mais antropocêntricos. Então agora estou falando de dentro da igreja, não estou mais no mundo, estou dentro da igreja agora. O que é louvor antropocêntrico, gente? Antropos vem de homem, centro, de centro. Então o homem é o centro. Os louvores estão cada vez mais assim, mais voltados para o homem e menos voltados para Deus. Com letras voltadas para a solução dos nossos problemas e para os nossos próprios interesses. As pregações se distanciam da verdade do Evangelho para que ninguém se escandalize com seus pregadores. Esquecemos que a palavra de Deus é verdade que corta e confronta, sem levar em conta de que o motivo do nosso louvor deve ser Cristo.
Esquecemos-nos da exortação de Tiago que diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Se a igreja não consegue resolver os problemas internos, como poderemos ser sal e luz lá fora? Essa é a pergunta que eu quero fazer a vocês. Como é que nós poderemos ser sal e luz lá fora, se nós não conseguimos resolver nem os nossos próprios problemas aqui dentro? Como conseguiremos? Passaremos a analisar como deve ser a relação do cristão. E quando eu falar cristão, isso vale até o final do estudo, tá? Toda vez que eu falar cristão, eu estou falando de você. Toda vez que eu falar cristão, leia-se você. É de você que eu estou falando. A relação do cristão com o mundo que lhe cerca. E qual deve ser sua resposta com a vida dentro de um sistema que quer ditar regras, impor normas, decretar que tudo é relativo, mas que mesmo no mundo pós-moderno que vivemos, o Evangelho de Cristo ainda é relevante e traz respostas e se coloca como verdade única e imutável, que durante 2000 anos ainda se mantém firme contra as astutas ciladas do diabo e continua querendo resgatar o pecador que reconhece que ainda precisa de um salvador pessoal. Então vamos começar falando sobre o cristão e as obras sociais, página 4. Será que Deus está preocupado apenas com o espírito ou está interessado no social também? Deus quer salvar a alma do homem ou o ser completo, corpo, alma e espírito? Deus está interessado no seu louvor ou no que você vai jantar hoje? Gostaria que alguém lesse Levítico 19, versículo 9 e 10. Levítico 19, 9 e 10. Quando fizerdes a colheita da vossa terra, o canto do teu campo, não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-á ao pobre e estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha aí, Deus se preocupando desde a antiguidade com quem não tinha com o que comer, com quem vivia na mais completa miséria. Essa é a preocupação de Deus que está na lei de Deus. Isso foi lá antes, foi dado ao povo no deserto, para que quando o povo entrasse na terra prometida, já que não havia plantação no deserto, mas Deus já deu a regra para que quando eles entrassem na terra prometida, assim eles deveriam proceder. Eles não deveriam desprezar o pobre, o miserável dentro da terra. Existe uma preocupação de Deus com as viúvas e os órfãos. Olha o que está escrito em Êxodo, capítulo 22, versículo 21 a 24. Quem achou pode ler. Êxodo 22, 21 a 24. Mas pode continuar. E a minha ira se acenderá e vos matarei a espada. E vós, mulheres, ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. É isso aí. Então, aí está a palavra do Senhor contra quem despreza órfão e viúva. Né? Deus mesmo vai ouvir o clamor. Aí está um clamor, segundo eu entendo, irmãos, está aí uma oração que Deus não deixa de ouvir. É a oração de viúva e de órfão. Deus não deixa de ouvir essa oração. Ele está dizendo aqui que se a viúva e o órfão clamarem a Ele, Ele vai levantar do trono e vai resolver a questão. É isso que Ele está dizendo aqui. Certo? Então isso é bem sério. Bem sério. No Novo Testamento, Jesus também ensina sobre a arte de compartilhar o que se tem. No texto do capítulo 25 de Mateus, nós não vamos ler porque é muito extenso, mas lá ele nos ensina que devemos nutrir
os mais necessitados com comida. Como? Dando de comer. Com bebida, dando de beber. Com hospedagem, sendo forasteiro me hospedaram. Com roupas, estava nu e me vestiram. E visita, tanto a doentes, estava enfermo e me visitaram, e encarcerados, presos e foram me ver. Quando fazemos essas coisas aos pequeninos, fazemos como que a Cristo. É o que ele nos diz. Jesus recebia ofertas de pessoas pobres e ricas, mas não ficava com nada além do que era necessário para a sobrevivência sua e de seus discípulos. No episódio da multiplicação de pães e peixes, ele poderia ter cobrado ali um valor, né? Ó, eu vou dar comida para vocês, certo? Só que vai ter um preço aí, self-service, cada um pega o que quiser, mas eu vou cobrar aí um precinho, tá bom? Ali tinham milhares de pessoas, né? Fazendo a conta ali, tinha mais ou menos, para alimentar toda aquela multidão de pessoas, necessitaria de mais ou menos 1.200 quilos de comida. Ele poderia ganhar aí mais ou menos uns 7 mil reais num dia só, se ele fosse vender toda aquela comida para aquele povo. Mas Jesus não fez isso. Por quê? Porque ele mesmo ensinou: de graça recebestes, de graça dá. Essa é a lição que nós temos que aprender. A Igreja Apostólica cumpriu esse mandamento com muito louvor. Vamos ler o texto de Atos, capítulo 4, versículo 32 a 35. Quem achou pode ler. E era o coração e a alma da multidão os que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas fizeram comum. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade de cada um tinha. Eu sempre enxerguei esse trecho como as pessoas faziam isso porque eles acreditavam na iminência da volta de Jesus. Jesus já estava às portas. É por isso que eles vendiam os bens e depositavam aos pés dos apóstolos. Eu sempre enxerguei assim esse texto. Mas, de uns tempos para cá, eu mudei a minha concepção. Eu não enxergo mais esse texto dessa forma. Eu enxergo agora de uma forma diferente. Eu acredito que o senso da responsabilidade de ajudar o próximo vinha antes da expectativa da vinda do Senhor. A pessoa colocada na frente da esperança. Paulo, lá na Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, ele diz: agora restam essas três: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior delas é o amor. O amor vem na frente da esperança. Eu estou esperando Jesus voltar a qualquer momento, mas o amor que eu tenho pelo meu irmão, e eu estou vendo que meu irmão está passando necessidade, ele está numa situação pior do que eu não vou aceitar isso. Eu vou vender o que eu tenho, vou repartir com ele, para que nós sejamos iguais. Isso é o que vigorava na Igreja Apostólica. Vale lembrar também que o diaconato foi instituído por causa da murmuração gerada pelas viúvas gentias, que eram desprezadas em relação às viúvas hebreias. E assim os diáconos foram selecionados entre homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria. Isso está lá no capítulo 6 de Atos. Para auxiliarem no serviço de servir as mesas, ou seja, na distribuição de alimentos para os necessitados. Então, os diáconos, eles foram instituídos com esse papel de servir as mesas. O papel do diácono, o papel primordial na Igreja Apostólica dos diáconos era um papel social. Social.
Esse era o papel encarregado dos diáconos. Vamos agora por um momento nos esquecer dos erros e dos acertos que tivemos na história e vamos nos concentrar no agora. E hoje? Como é que nós estamos hoje no quesito da ação social? Segundo as estatísticas, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vive abaixo da linha da pobreza. No Brasil, são quase 60 milhões de indivíduos vivendo com menos de $1 por dia. Ou seja, mais ou menos R$130 por mês. O que dá mais ou menos R$4 por dia. Eu pergunto a você, você consegue imaginar na sua vida vivendo com R$4 por dia? Tem 60 milhões de indivíduos no Brasil que vivem com isso ou abaixo disso por dia. R$4 por dia ou menos. Esse é o tamanho da desigualdade social do Brasil. Estou falando do Brasil agora. Esse é o tamanho do rombo, do buraco que existe no Brasil no social. É isso que nós temos que focar. O que a igreja pode fazer para suprir a carência dos menos favorecidos? Eu estava analisando a agenda do Belém, a agenda de eventos do Belém. Nós somos quase 100 setores no Ministério do Belém, que engloba toda a grande São Paulo. 90 e poucos setores. E aí eu, pegando a agenda de 2020, vendo todos os trabalhos, eu comecei a analisar todos os trabalhos que... Eu sei, aí você vai falar, mas a pandemia atrapalhou tudo. Atrapalhou, mas estava programado. Né? Todos os trabalhos programados para esse ano. Sabe quantos trabalhos voltados à ação social eu achei durante o ano? 1. Quase 100 setores, achei um trabalho. Na Vila Inhocuné, setor 15, se não me falha a memória. Um trabalho de ação social em 2.100 congregações. Eu sei que tem congregação que faz o trabalho independente da sede. Eu conheço algumas congregações que fazem. Mas e o resto? Será que ninguém está preocupado com o social? Ninguém está preocupado com os mais necessitados? Ninguém está preocupado em fazer alguma coisa por essa pessoa que está necessitada? Além da oração, porque nessa hora nós queremos espiritualizar o negócio. Mas nessa hora não é para espiritualizar. Não é para espiritualizar. Não cabe a espiritualização. Você acha que você trazer 1 quilo de farinha na ceia do Senhor, você já está tranquilo? Você já fez a sua parte? Leve engano se você pensa assim. Isso é muito pouco. Isso é nada perto daquilo que nós podemos fazer. Nosso discurso, às vezes, é muito espiritual. Nos esquecemos de que as pessoas têm necessidades, têm boca para alimentar. O irmão Tiago tem algo a nos dizer sobre isso. Tiago, capítulo 2, versículo 15 a 17. Quem achou pode ler. E seu irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. É isso aí. Eu sei que o apóstolo Paulo disse que devemos fazer o bem, principalmente aos domésticos da fé. E quem são os domésticos da fé? São os nossos irmãos e a nossa família. Então nós temos que fazer o bem, principalmente a eles. Mas não só a eles. Isso está lá em Gálatas 6 e 10. A verdade é que o versículo diz que nós devemos fazer o bem a todos. Todos, indistintamente, sem exceção. Obviamente, a salvação da alma continua sendo o mais importante, mas precisamos nos atentar para as necessidades do indivíduo. Precisamos atentar para isso. Quem tem
quem tem um papel primordial nessa questão é a liderança da igreja. É preciso partir dos líderes a decisão de mover a congregação no sentido de abraçar a causa social. Parece que grande parte das lideranças de hoje estão mais preocupadas em construir megatemplos do que mobilizar o povo para a ação social. Distribuição de cesta básica, serviço gratuito com corte de cabelo, auxílios advocatícios pro bono, aferição de pressão, atendimento básico de saúde, ajuda para obter informações junto ao INSS para aposentadoria, auxílio saúde, área de lazer para crianças, etc, etc, etc. E nós temos gente capacitada para servir a população dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja. Nossa igreja tem advogados, tem cabeleireiros, tem gente capacitada. E se não tiver, tem muita gente lá fora que daria com prazer o seu tempo e o seu serviço em prol de uma ação social que a igreja levantasse. Tenho certeza que não haveria dificuldades de achar profissionais para auxiliar nesse quesito. Mas nós muitas vezes não fazemos. Deitamos em berço esplêndido e ficamos de bom grado. Nunca conseguiremos ajudar a todos os que precisam, você poderá dizer. Nunca conseguiremos. A multidão é sempre muita, né? É muita gente necessitada. Não tem como, né? Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 13: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Uma coisa eu preciso dizer aos churrasqueiros de plantão e às donas de casa que aqui estão. Vou dizer uma coisa que vocês já sabem. A massa a ser temperada, ela é infinitamente maior do que o sal que você coloca. Falei uma coisa óbvia agora. Se você tem 1 quilo de carne, você não vai usar 1 quilo de sal para salgar. Senão você vai matar a carne. Então, é lógico que nós não poderemos fazer tudo. Mas nós, mesmo como minoria, podemos fazer a diferença nessa massa tão grande que está aí fora. O que não pode acontecer é que nós nos tornemos insípidos. Porque se nos tornarmos insípidos, aí não resta mais nada para fazer. Aí, como Jesus disse, é para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Sal que não serve para salgar, não serve para nada. O sal está aí para salgar. E uma pequena quantidade de sal salga uma grande quantidade de alimento. Entenderam a analogia? Nós, como minoria, podemos fazer diferença na maioria que está aí fora. Bendito seja o nome do Senhor. Precisamos tocar num ponto crucial dessa discussão: o assistencialismo. Como deve ser fornecida a assistência dada a grupos carentes que nos cercam? Eu me lembro que uns anos atrás, lá na época do PT, rodou um boato de que o Bolsa Família acabaria. Eu me lembro que foi gente para a porta da Caixa Econômica Federal, desesperada, né, fazer tumulto, porque não tinha como acabar, gente que estava pensando em se matar porque o Bolsa Família acabaria. Foi tudo um boato. E quando foram à mídia e disseram que era boato, aí o povo se acalmou e tudo voltou ao normal. Esse é o problema do assistencialismo. O Bolsonaro, ele está agora, ele mudou o nome do Bolsa Família para o Renda Brasil. Ele vai aumentar o valor desse Renda Brasil para que esse assistencialismo chegue a mais pessoas. Né? Chegue a mais pessoas. Ele viu que lá no Nordeste ele começou a ganhar muito voto depois que o auxílio emergencial foi instituído. Porque R$600, meu irmão, pode ser muito pouco para você. Pode ser uma miséria para você. Mas R$600, tem gente lá no Vale do Jequitinhonha, lá no norte de Minas. Tem gente lá no sertão nordestino ou nos estados do norte que vivem com menos de R$600 por mês. E quando eles ganharam R$600 do governo,
foi um upgrade que eles tiveram na vida financeira deles. Que eles não estavam acostumados com tanto dinheiro. Pode parecer pouco para nós, mas para muita gente não é. O cara ganha R$600 e planta lá uma roça de mandioca, o cara consegue sobreviver. Eu disse sobreviver, não disse viver. Mas ele consegue sobreviver lá, onde ele mora, no meio do mato. Porque ele não tem os gastos que a gente tem aqui. O cara não tem carro, então ele não paga IPVA, não paga seguro. O cara não tem internet lá, para que ele vai ter celular? Né? Não tem. O cara não tem água encanada, não tem luz elétrica em casa. Muitos dos gastos que nós temos aqui, que são gastos básicos nossos, eles lá não têm. Agora, o assistencialismo tem que tomar muito cuidado com isso. Porque o que pode acontecer? A pessoa pode se acostumar com isso. E aí fica assim, eu não preciso fazer mais nada, não vou mais procurar emprego, porque todo mês vai estar lá o dinheirinho na conta. E isso é muito perigoso. Isso vale para a igreja também. Quando eu digo isso, vale para a igreja também. Então, paga-se, dê uma cesta básica para um irmão que está em necessidade, isso é muito bom. E dá-se a cesta básica até que o irmão consiga a porta de emprego que ele está procurando, até que o irmão consiga resolver a sua situação, e aí quando ele conseguir, você para de dar a cesta básica. Né? Paga-se uma conta de luz para o irmão, porque se ficar 3 meses sem pagar, a Eletropolo vai lá e vai cortar a luz, né? Mas até que seja resolvida a situação do irmão, depois que o irmão conseguir caminhar com as próprias pernas, então ele vai e caminha com as próprias pernas. Em outras palavras, o que eu quero dizer, não se pode dar o peixe, tem que se ensinar a pescar. É assim que tem que ser feito. Se você dá o peixe, a pessoa fica mal acostumada. Agora, se você ensina a pescar, aí a pessoa consegue se virar sozinha. O assistencialismo na sociedade está fazendo gente acomodada, que não quer sair para trabalhar. O cristão precisa trabalhar para se sustentar, assim como a sua família. Paulo nos adverte. Olha o que diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. E no versículo 8, nem de graça comemos pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. É Paulo aqui dando um exemplo. Lembrando que nós devemos ajudar a todos indistintamente. Nós aprendemos isso na parábola do bom samaritano. Um samaritano nunca pararia para um judeu, mas ele parou, ele desceu da sua cavalgadura, ele cuidou do doente, do moribundo, ele colocou sobre a sua cavalgadura, levou para a estalagem, pagou o estalajadeiro, deu tudo aquilo que ele precisava. O que eu quero dizer com isso? Eu quero ser bem franco com você, que nós temos que ajudar todos, nem que for um macumbeiro, é o nosso dever ajudar a todos. A parábola do bom samaritano nos ensina isso. Devemos ajudar a todos. Que possamos aprender com essa parábola tão lida e tão pouco praticada. Vamos falar um pouquinho sobre o cristão e o trabalho. O segundo tema de hoje, a hora já foi, mas só um pouquinho aqui, vamos falar sobre o cristão e o trabalho. Como o cristão deve se portar nos postos de trabalho, no ambiente comercial, industrial, ou qualquer outro, para continuar sendo sal e luz. Vamos ver em Efésios, capítulo 6, versículos 5 a 8. Pode ler alguém? Efésios 6, 5 a 8. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, mas como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer,
seja servo, seja livre. Nós devemos constatar que Paulo falava isso numa sociedade altamente escravagista. Não tinha pouco escravo, não, tinha muito escravo. Tinha mais escravos nas cidades onde Paulo falava, ali, ele está falando em Éfeso, né? Tinha mais escravos do que gente livre. Mas muito mais. Não era pouco mais, não, era muito mais. Em Roma tinha 6 vezes mais escravos que a população livre. Então é muito escravo. É para essa população que Paulo está falando. Porque se fosse fazer um censo, né? Se fosse fazer um Ibope, lá no primeiro século não existia isso ainda, mas se fosse fazer, e fosse ver lá, fazer um retrato de quem é evangélico, nem essa palavra existia, né? Evangélico. Mas vamos supor que existisse. Quem são os evangélicos do primeiro século? Né? Quem são? Você ia constatar nesse retrato de que a maioria dos evangélicos, a maioria das pessoas que serviam a Deus nessa época, eram escravos. Eram escravos. A maior parte deles eram escravos. Então Paulo adverte aos servos que tinham curiosidade de que agora que eram cristãos, como seria o seu status social. Por isso ele explica de como deve ser a relação do cristão servo com o trabalho. Muitos de nós hoje vivemos uma dicotomia. Nos domingos nós vestimos roupa de crente, fazemos cara de crente, andamos como crente, falamos como crente, mas quando chega na segunda-feira nós esquecemos que somos crentes, o velho homem monta em nós de novo e nós agimos como um velho homem age. Nós esquecemos da parte de sermos crentes, né? Paulo não se preocupa com o fato do sistema de escravidão ser injusto, mas diz que eles têm que ser bons escravos apesar do sistema injusto. E aí alguém pode até dizer, né? Nossa, mas Paulo, pelo amor de Deus, né? Ele podia ter ido contra o sistema. Nós vamos discutir isso aqui, vai gerar muito tempo, né? Mas, porque já vai para a filosofia, né? De como é que um sistema escravagista deixa de ser escravagista. A gente aprendeu lá na 4ª série que a princesa Isabel aboliu lá, né? Fez a lei áurea lá para abolir a escravidão no Brasil. A gente acha que ela fez uma coisa muito boa, né? É claro que eu não estou no papel de um negro naquela época para poder falar se isso foi bom ou ruim, né? Mas eu falo com certeza para vocês, não foi a melhor coisa que ela fez, não foi. Não foi. Muitas outras coisas poderiam ser feitas. Libertar todos de uma só vez não foi a melhor coisa. Então, a gente vai discutir isso filosoficamente e não tem tempo para isso, né? Então, mas não interprete Paulo mal por ele não ter ido contra o sistema de escravidão na época, porque o sistema, como eu disse, era muito escravagista. Isso estava inserido na sociedade. Deus chama pessoas de todas as épocas, de todas as regiões, de todos os regimes para servi-lo, qualquer que seja a situação. E isso tem sido feito em todos os séculos até o dia de hoje. O que eu quero dizer com isso? Não dê desculpa. Não dê desculpa que o seu emprego é um emprego do inferno. Não diga isso. Não diga que você trabalha no pior lugar do mundo, de que ninguém aguenta o trabalho como você aguenta. Não diga isso. Não diga isso porque você não sabe já o que as pessoas passaram nesse mundo, né? Eu acredito que você não é chicoteado lá durante o dia, né? Eu acredito que o seu patrão não fica com o chicote lá para te chicotear. Eu acredito que você não deve passar por isso. Eu acredito que você não deve trabalhar em troca de um prato de comida. Também não acredito nisso. Então, antes de você falar mal, né, pense direitinho, né? Porque Deus chamou todo mundo para que todo mundo fosse sal e luz dentro do contexto que vive. E teve gente que conseguiu ser sal e luz dentro de um contexto escravagista. Imagina você dentro do contexto que nós vivemos hoje, né? Então, pelo amor de Deus, o cristianismo não veio para abolir a relação entre patrão e empregado. Pelo contrário, ressaltou essas evidências. Olha o que diz em Tito, capítulo 2, versículo 9 e 10. Exortem os servos que se sujeitem aos seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade
para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Os empregados, ensina-nos Paulo, não devem ser respondões, nem ladrões do que não lhe pertencem, para que o patrão os veja com bons olhos diante dos homens. E isso não deve ser feito apenas quando você tem um patrão gente boa. Você não deve ser assim só quando o seu patrão é gente boa. Quando ele é ruim também. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Olha só. Sujeitai-vos. Não só aos bons, mas aos maus também. Existe uma glória oculta, segundo Pedro, em sofrer por amor ao Evangelho. Precisamos ser um empregado modelo, o melhor possível. Ver o seu trabalho como parte do serviço a Cristo, glorificando-o em todos os sentidos e áreas. Qualquer trabalho deve ser encarado como um apto para glorificar a Cristo. Seja o seu serviço de coletor de lixo, o de coveiro, o de professor, o de empresário, o de cerimonialista, o de jornalista, o de pastor, seja o que for, todos têm o mesmo valor para Deus. E a Reforma Protestante contribuiu muito para essa visão, que toda vocação é sagrada para Deus. Martinho Lutero contribuiu muito para isso. Né? Não existe diferença entre aquilo que nós chamávamos antigamente de lixeiro, né? Um termo meio chulo. Não existe diferença entre o lixeiro e o pastor. Todos têm uma vocação da mesma forma perante Deus. Para Deus não existe diferença. Então, seja lá o que você faz, você tem que enxergar isso como uma vocação de Deus para a sua vida. Bem, eu quero parar aqui. Terça-feira que vem nós vamos continuar falando um pouquinho mais do trabalho, mas eu quero parar para não cansar vocês. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida relacionada a obras sociais e a trabalho, que nós vamos tentar aqui solucionar para vocês. Tem alguém que tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Essa é a hora. Ô Geis, você estava falando de assistencialismo, né? É que assim, tem um negócio chamado assim, populismo. O político, ele faz isso não é porque ele é bom, é porque ele está pensando na reeleição dele, entendeu? Aí muitas vezes as pessoas confundem achando que o político é bom. Ele não está, ele está preocupado em 2022 se reeleger. Então assim, a gente toma muito cuidado achar que o político é bonzinho, porque na verdade eles não estão com essa intenção toda de bondade. É só isso o comentário. O comentário é pertinente. O assistencialismo começou lá no governo Fernando Henrique Cardoso, né? Tinha lá o Vale Educação e um outro vale lá que eu esqueci. Aí quando o Lula entrou no governo, o que ele fez? Ele pegou os vales que existiam no governo Fernando Henrique Cardoso, juntou todos num só, deu uma incrementada com dinheiro e mudou o nome para Bolsa Família. E tirou milhões de pessoas da miséria. Foi muito bom isso, porque tirou realmente milhões de pessoas que viviam na miséria, viviam do escambo. Né? Para quem não sabe o que é escambo, escambo é a troca de eu planto mandioca, eu troco com farinha que você tem, eu te dou mandioca, você me dá farinha, e assim sucessivamente. Então tirou muita gente da miséria. E agora o que o Bolsonaro está fazendo? Ele está pegando esse plano, mudando o nome dele, porque Bolsa Família está ligado com Lula, né? Não tem como, mudando o nome, né? E vai dar uma incrementada a mais para que ele pegue mais pessoas, uma faixa maior da população que vai se beneficiar desse programa. Ele tem um lado bom e ele tem um lado ruim. O lado bom é que ele vai tirar mais pessoas ainda da miséria. Mas ele tem um lado ruim também, que é o fato da pessoa ficar mal acostumada com isso, né? Ficar mal acostumada com isso e aí não querer trabalhar, não querer fazer as suas coisas diárias, porque já tem aquele mínimo garantido do governo todo mês caindo na conta. Então, o assistencialismo é perigoso por causa disso. Mais alguém tem alguma dúvida? Trabalho, obras sociais? Rafa?
Pastor Jesus, Pode ser. a respeito do cristão no trabalho, eu sei que todos aqui sempre encontram a oportunidade de fazer alguma coisa por Deus. E eu ainda não tinha visto, né, apesar de eu ter lido um pouco, eu ainda não tinha visto falar que qualquer trabalho que eu exerça é uma vocação de Deus. E para quem ainda não identificou isso, hoje, e acha que o trabalho é trabalho e o que ele está fazendo Deus não está vendo, sendo que também o dízimo que ele oferta na igreja sai desse trabalho. Isso é importante. Eu vou falar sobre isso semana que vem, né? Que é a diferença entre você fazer o que ama e amar o que você faz. Existe uma diferença muito grande em fazer o que você ama e amar o que você faz. Quando você faz o que você ama, sensacional, maravilhoso. Você pega aquela coisa que você mais gosta de fazer e ainda ganha dinheiro. Isso é uma maravilha. A gente tem aqui um exemplo que eu sempre me lembro dele, é do Jean. O Jean, nosso cozinheiro. Ele ama cozinhar. Ele ama. E ele ganha dinheiro para fazer o que ele ama, que é cozinhar. Você quer coisa melhor que isso? Que você fazer uma coisa que você ama fazer e ainda ganhar dinheiro por isso? Agora, a maior parte de nós, eu tenho certeza, eu não vou nem perguntar aqui, mas eu tenho certeza que a maior parte de nós não está inserido nesse modelo. Não está. Por quê? Porque a necessidade fala mais alto. Necessidade fala mais alto. O cara estuda 4 anos para direito, para se tornar juiz, e acaba virando advogado de porta de cadeia. E aí um monte de coisas que pode acontecer. A necessidade acaba falando mais alto. Mas você pode amar o que você faz. Você pode aprender a amar o que você faz. Eu ia falar isso terça-feira que vem, né? Mas vou falar agora. Eu trabalhei 14 anos na CPAD. 14 anos lá. E lá eu aprendi a amar o que eu fazia. Eu atendi os clientes. Tinha cliente que só comprava com a minha mão só, né? Mas tinha 2 coisas na CPAD que eu não me acostumei. 14 anos lá, eu não me acostumei, não teve jeito. Não tinha como se acostumar. Primeira, trabalhar de sábado. Coisa terrível que é trabalhar de sábado. Principalmente para crente. Porque crente como eu, que sempre fui frequentador da escola dominical, primeiro como aluno e depois como professor, sou professor de EBD há mais de 20 anos. Então, eu tenho que acordar cedo de segunda a sábado por causa do trabalho. E de domingo eu tinha que acordar cedo para ir para a escola dominical. Qual dia sobrava para eu dormir até tarde? Nenhum. Eu nunca me acostumei a trabalhar de sábado. Não tem como se acostumar com um demônio desse. Não dá. E outra coisa que eu nunca me acostumei na CPAD foi um palavrão, vou falar um palavrão agora para vocês, me perdoem, um palavrão chamado balanço. Coisa terrível que é balanço. Isso foi inventado pelo próprio Satanás. Coisa terrível. De você ficar lá contando livro. Imagina os milhares de livros que tem na CPAD. Contando, pior que livro, contar marca a página. Imagina você virando à noite, 2 horas da manhã, 324, 325, 326. Não, e aí depois, quando você contava, vinha outra equipe para recontar o que você contou. E se desse diferença, eu tinha que contar os malditos do marca-página de novo. Então eu nunca me acostumei com isso. Não tem como se acostumar com uma praga dessa. Mas eu aprendi a amar aquilo que eu fazia. Eu fazia com esmero. Alguém chegava para um vendedor e falava, eu quero um tal livro. Aí o vendedor muitas vezes respondia da maneira mais simples possível. Não tem não, acabou. Eu falei, opa, peraí que eu vou achar para você. O cara vai ir embora já, eu puxava ele, peraí que eu vou achar. Ia lá, procurava, tal. Não, mas não está aqui, está para lá. Aí achava, está aqui, ó, só. Eu tinha prazer em fazer isso. A pessoa, caramba, eu estava indo embora, mano. Pois é, mas está aqui. Tinha prazer em fazer isso. Isso é você aprender a amar aquilo que você faz. E a Reforma Protestante, ela contribuiu para isso. Martinho Lutero que disse isso. Que
toda vocação ela vem de Deus. Porque todo mundo via a função clerical, né, do sacerdote como algo acima de tudo e de todos. Né? O cara ia para a missa, ouvia uma missa em latim, achava a coisa mais linda, ele não entendia nada. Voltava para casa mais burro que ele foi. Não entendia nada, mas achava a coisa mais linda do mundo. Né? Aí Lutero quebrou tudo isso, arrebentou com tudo isso. Toda a vocação, ela vem de Deus. Amém? Mais alguém? Pergunta sobre trabalho ou obra social? Senão nós estaremos encerrando e retornaremos para falar na próxima terça-feira. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, vendido, semana que vem. Pode vir aí.